acima do peso é um problema comum para a maioria das pessoas, sinal dos tempos em que nos alimentamos de forma errada e nos exercitamos menos do que deveríamos. Embora seja comum, ao ganhar peso, é preciso ficar atento ao risco de desenvolver uma doença perigosa, a obesidade. A obesidade é considerada atualmente como um dos grandes problemas de saúde pública. Ela pode ter origem em diversos fatores que vão desde o histórico genético até as influências sociais de um determinado meio em que vivemos. A obesidade é uma doença assim, extremamente prevalente, que vem crescendo de forma absurda nos últimos anos, principalmente pelo estilo de vida. As pessoas trabalham muito, não dão muita importância ao exercício. E o endocrinologista ele vê a obesidade como um todo, principalmente excluindo as doenças que estão associadas à obesidade. Tratando diabetes, tratando colesterol alto, isso tudo que é foco do endocrinologista. O problema da obesidade é que ela é causa de diversas doenças. Ela é causa de diabetes, ela aumenta o risco de infarto, de aumento de colesterol, que são doenças que matam. Mas e quando sabemos que aqueles famosos quilinhos a mais deixam de ser um incômodo e viram um problema de saúde? Existe um método simples para calcular o índice de massa corporal. Veja só, basta dividir seu peso em quilogramas pela altura ao quadrado, descrita em metros. Por exemplo, se você pesa 75 quilos e tem 1,70 m de altura, deve dividir 75 por 2,89, que é 1,70 vezes 1,70. O resultado deve ser comparado com a tabela de índice de massa corporal. Se o resultado for entre 18,5 e 24,9, o peso está bom e a obesidade não existe. Se estiver entre 25 e 29,9, é um indicador de sobrepeso com risco moderado. Se estiver acima de 30, o risco aumenta e já podemos considerar a obesidade de nível grau 1. A tabela segue e se o resultado for acima de 40, existe a chamada obesidade de grau 3, que compromete a saúde em muitos sentidos. Você pode ter uma pessoa que tem um IMC normal, que seja considerada magra, mas que tem um excesso de gordura intraabdominal, ou seja, aquela pessoa que na periferia, nos membros, é magra, mas na barriga ela é obesa. Esse paciente ele tem um risco cardiovascular, risco de diabetes, de doenças cardíacas muito maior do que aquela pessoa que eventualmente está com sobrepeso ou obesidade, mas adequadamente distribuído na periferia, nos membros. Então, a medida da circunferência abdominal é uma medida bastante fidedigna da quantidade de gordura visceral. Ela reflete a gordura intraabdominal. Muita gente considera os gordinhos pessoas simpáticas, bem-humoradas, mas é preciso saber que quem está muito acima do peso está diante de um problema de saúde e deve ser acompanhado por profissionais. A boa notícia? A medicina segue avançando e soluções personalizadas estão disponíveis para ajudar a virar esse jogo. Dependendo da faixa de obesidade, grau 1, grau 2 ou grau 3, vai ser indicado um tipo de tratamento e a gente costuma alertar sobre as possíveis repercussões de cada faixa. O tratamento da obesidade ele tem se baseado principalmente da mudança do estilo de vida. Então, a dieta fundamental associada à atividade física implementada e ativa. Não adianta só, tem que andar. Realmente tem que incentivar o paciente da melhor forma possível. E aí indicar o tratamento nutricional, que na maioria das vezes é feito por um nutricionista. Entender que a obesidade é uma doença que pode ser tratada é o maior passo para uma vida melhor. Olha essa história. Eu sempre tive problema de ser gordo desde moleque. Então minha mãe me botou no judô, sempre lutei no judô. E aí o judô é um esporte que admite todos os tipos físicos. E então eu sempre tive nunca tive muito cuidado com o meu corpo, mas também sempre tive a volta de tratamento médico e cuidado com a alimentação. Sempre tive isso na minha vida. Depois dos 18 anos eu não lembro a última vez que eu pesei menos de 100 quilos, depois dos 18 anos. Quando passou de 160 quilos, você nem vai mais pesar, você não consegue pesar na balança da farmácia. Você começa a ter problema de articulação. Eu tive problema de chegar quase numa pré-diabetes. Agora eu pratico trekking, caminhada, essas coisas assim, que eu escolhi como objetivo de vida. Hoje em dia eu tô com minhas taxas todas reguladas, a minha glicose pelo menos é 76, é a mais baixa possível. Você tem que ter atividade física,
você tem que ter a dieta e você tem que ter orientação médica. Muito bem, uma atitude positiva começa hoje. Não deixa a vida para depois. A obesidade é uma doença e pode ser tratada. Converse com seu médico. Tchau, até a próxima! Existem algumas palavras que ouvimos pouco durante a vida, mas que são da maior relevância. Por exemplo, a tireoide. Você já ouviu falar, né? A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e produz hormônios que atuam em todo o nosso organismo, participando de nossos processos de crescimento e no ritmo do nosso metabolismo. As doenças que acometem a tireoide estão relacionadas ao excesso de funcionamento da tireoide, que é chamado de hipertireoidismo, assim como o mau funcionamento, que é o hipotireoidismo. Os principais sintomas do hipertireoidismo são iguais no homem e na mulher: taquicardia, grande perda de peso, ansiedade e inquietação, intolerância ao calor, sudorese aumentada, fadiga e cãibras, evacuações frequentes. E as mulheres também sofrem de alterações nos ciclos menstruais. O hipertireoidismo, então, é a doença da tireoide que ocorre quando essa glândula produz excessivamente os hormônios, basicamente os dois que ela produz, e aí todas as alterações vão decorrer do excesso desses hormônios, que são emagrecimento, insônia, taquicardia, irritabilidade, queda de cabelos, alterações da menstruação. Eu fiz TSH, o nome do exame, que acusou hipertireoidismo. Fiquei muito magra, tive o bócio, né, que tive que remover, os olhos saltam para fora, fica bem estufado, sistema nervoso, são várias coisas. Se o metabolismo acelera nos casos de hipertiroidismo, o contrário acontece com os de hipotiroidismo. Nesses casos, pode ocorrer cansaço, ganho de peso e lentidão no funcionamento do intestino. O hipotireoidismo que ocorre, na verdade, a deficiência dessa produção. E aí, então, a pessoa vai ter tendência vai ter um aumento de peso porque todo o metabolismo vai estar lentificado. Então, pode ter anemia, ganho de peso, sonolência, também alterações da menstruação, alterações de colesterol, depressão, tudo isso também está relacionado ao hipotireoidismo. Esse é um exemplo de uma tireoide normal. Todo mundo deve ter essa tireoide funcionando normalmente. Os níveis desses hormônios normais no sangue são fundamentais. É tão importante que assim que a criança nasce, na primeira semana de vida é feito um exame, que é o teste do pezinho, para identificar um erro inato, né, do metabolismo da tireoide, que se não for diagnosticado e tratado assim que a criança nasce, pode levar a seríssimos comprometimentos do crescimento e desenvolvimento desse bebê. Outra coisa que acomete muito a tireoide, que tem sido um motivo de grande procura nos consultórios, são as doenças relacionadas à tireoide, que são os nódulos. Hoje, com o uso aumentado do ultrassom e a divulgação de palpação, do autoexame da glândula no espelho, a gente tem visto muito exames com, por exemplo, esse aqui, que é um nódulo na tireoide. Esse nódulo, ele tem que ser investigado. A pessoa que investiga normalmente é o endocrinologista. Muitas vezes precisa até de uma punção por agulha fina e ele vai avaliar o tratamento de acordo com o resultado desse exame. E quem planeja engravidar deve estar atenta à saúde da tireoide. É muito importante para a mulher que quer engravidar fazer uma avaliação hormonal da tireoide, para investigar se ela tem alguma disfunção, mesmo que seja muito leve ou subclínica, porque nesse aspecto pode ser uma causa de dificuldade de engravidar, as mulheres que têm uma disfunção mesmo muito leve, e as mulheres também com anticorpo positivo podem ter uma incidência maior de abortamento. E lembre-se, alterações da tireoide podem demorar a ser percebidas. É recomendável fazer avaliações periódicas, porque vale a regra de ouro da medicina. Quanto mais cedo for detectada uma alteração, mais eficaz é o tratamento. Pense nisto. Tchau, até a próxima!
quem tem pressão alta deve ficar atento também a alimentos ricos em sódio, como os refrigerantes, além de conservas, alimentos embutidos, carnes salgadas e queijos gordurosos. Para descobrir a quantidade de sódio de um alimento, basta checar a tabela nutricional na embalagem. Pratique a compra consciente. A medicina e a melhoria nas condições de vida aumentaram a longevidade da população. Hoje é muito comum que uma pessoa com mais de 60 anos se mantenha ativa, tanto no corpo quanto na mente. Quando envelhecemos, passamos por mudanças em nosso organismo. Depois dos 40 anos, tanto homens quanto mulheres podem apresentar uma queda nos níveis de hormônios: estrógeno nas mulheres, testosterona nos homens. Mas, diferente das mulheres, as mudanças ocorrem muito gradualmente nos homens e podem ser acompanhadas de alteração de humor, perda da libido, da agilidade física e fadiga. É a andropausa. O homem, ele também pode ter uma diminuição da produção dos androgênios, né, da testosterona, o hormônio masculino. O que não se tem muito marcado é qual é a data. É uma data como se tem na mulher, né? Um período para isso acontecer. A testosterona é um hormônio que tem efeito no corpo inteiro de um homem. Ele ajuda a produzir proteínas e é essencial para o comportamento sexual. Os homens chegam à andropausa pelo envelhecimento natural das glândulas que produzem a testosterona. Mas isso pode ocorrer em idades diferentes. Uma consulta com um especialista será importante para identificar os casos que irão se beneficiar com a reposição hormonal. Você precisa avaliar os sintomas desse paciente, se ele realmente tem uma queixa importante de diminuição da libido, disfunção erétil. Nos homens, sabe-se que a testosterona tem um papel importante em todo o corpo, inclusive nos ossos. Entre 40 e 70 anos, a densidade óssea dos homens diminui em cerca de 15%. E aproximadamente 1 em cada 8 homens acima dos 50 anos tem osteoporose. Com o avanço da idade, o declínio nos níveis de testosterona vai ocorrer praticamente em todos os homens e não há maneira de prever quem vai ter sintomas de andropausa com intensidade suficiente para procurar ajuda médica. Fique de olho na sua saúde e procure um endocrinologista sempre que precisar. Até a próxima! Nosso corpo passa por mudanças durante várias fases da vida. Na infância, estamos em formação. Depois vem a turbulenta puberdade. E aí sim, a vida adulta. E as transformações seguem. As mulheres passam por uma dessas fases quando são maduras, por volta dos 50 anos. É a hora da menopausa. O que é menopausa? O ovário para de funcionar, mas na verdade o que caracteriza a menopausa é a última menstruação. 1 ano sem menstruar. 1 ano sem menstruar, então o diagnóstico é um diagnóstico retroativo. A menopausa ocorre devido à deficiência do estrogênio. Existe uma coisa maior do que isso que chama climatério. Climatério é um período pré, durante e pós-menopausa, que já caracteriza-se por uma falência do ovário. O ovário começa a não funcionar direito. E a mulher começa a ter uma série de sintomas, muitos calores. Mudanças de humor, irritabilidade fácil, ressecamento da pele. Ela começa a ter uma diminuição da libido, da vontade de ter relação sexual. Na hora da relação sexual, um ressecamento vaginal que gera dor, incômodo na penetração, um desânimo, um cansaço. A menopausa não é uma doença, é uma fase, é uma evolução normal da vida de uma mulher. Passei, não tive nada, nem lembrava que tinha menopausa. Nada, maravilhosa. Então, uma vez que você esteja já na menopausa, deve procurar um endocrinologista para ser acompanhado da sua saúde do osso, enfim, e aí avaliar, discutir, pesar ou não se deve ser feita uma terapia de reposição hormonal. Depois da menopausa, entrei, fazia anualmente, rigorosamente, o exame de osteoporose.
Seja feliz em todas as fases da vida. Se precisar de ajuda, procure profissionais. A nossa saúde é o bem mais importante. Até a próxima!